Ó, o que nós vamos fazer? Ok? Eu vou passar esse vídeo. Eu quero que vocês observem esta senhora. Fica tranquilo. E nós vamos aplicar a escala de Fugolin. Depois que nós terminarmos a escala nela, eu vou passar um outro vídeo de uma outra senhora, e aí a gente aplica também a escala de Fugolin. Terminando a escala, aí a gente vai para a segunda fase, segunda parte da aula de hoje. Tudo bem? Hoje nós vamos ensinar o procedimento de retirada de sonda na árvore lateral. O que se chama sonda na árvore lateral? Nariz. Ela passa por toda a orelha, desce pelo esôfago, indo pelo esôfago, ela passa pelo estômago. O estômago ela vem e para um terço métrico próximo do pancreático, na qual sai todo o suco digestivo. Esse é um procedimento real. Minha mãe está na segunda semana de reabilitação de acidente vascular cerebral isquêmico. Ela fez lucro de sondagem na lateral, nós estamos na nossa residência, e eu estou sendo verificado também. A retirada da sonda, ela não requer nenhuma habilidade, porque ela não tem nada que está dentro do paciente. O único instrumento que a sonda é o fixador nasal. Fora isso, não tem nenhum procedimento. Tranquilo. Beleza? Vou passar o outro que mostra mais alguns detalhes desta pessoa. Vamos. Força, 4. Olha só isso. Então, percebe, essa é uma senhora que tem 82 anos, estava há 2 semanas, era a segunda semana de reabilitação de um quadro de acidente vascular encefálico isquêmico com hemiplegia total do lado esquerdo, tá? Então nós vamos aplicar aí nela a escala de Fugolin. Todo mundo consegue ver? Sim ou não? Sim. Beleza, então vamos lá. Eu mandei para vocês, acho que já deve ter chegado aí para todos. Tem alguém que não recebeu no WhatsApp a escala?
Teve alguém que não recebeu a escala? Todo mundo está com a escala aí no celular? Então, beleza. Então, ótimo. Então, o que vocês vão fazer quando vocês estiverem diante do paciente de vocês? A gente literalmente vai olhar a escala e vai ver aonde o paciente se enquadra. Eu vou pedir para vocês anotarem aí os pontos para a gente depois determinar qual é o nível de cuidado que esta pessoa vai se enquadrar, ok? Cuidado corporal. Cuidado corporal. Que nível que ela está? Ela é autossuficiente para banho? Não. Toma banho no chuveiro e higiene oral auxiliados pela equipe de enfermagem, ou ela toma banho no chuveiro e higiene oral efetuado pela equipe de enfermagem? O que vocês acham que aquela pessoa consegue fazer? Ela consegue, precisa apenas de um auxílio, ou alguém vai ter que dar banho nela? Alguém vai ter que dar banho nela, correto? Alguém discorda? Por isso que eu mostrei os dois vídeos. Vocês percebem que no primeiro vídeo, ali eu estou mostrando como é que retira uma sonda. Ela dormiu, deve ter dormido e acordado umas 8 vezes ao longo daquele vídeo, que volta realmente bem sonolento e bem cansado. Então, quantos pontos nós vamos ter aqui? 3 pontos, beleza? Eliminação. Essa pessoa é autossuficiente, ou seja, deixa eu tirar aqui o WhatsApp. Essa pessoa consegue ir no banheiro sozinha? Não. Então ela é autossuficiente? Opa. Ela é autossuficiente? Não, não é autossuficiente. Consegue fazer uso no vaso sanitário? Você acha que aquela pessoa consegue ser levada ao vaso sanitário? Você como enfermeiro você pode levar? Não. Ela faria o uso de comadre ou eliminação do leito? Sim, é o caso. Tá? Na verdade ali está fazendo uso de fralda. Tudo bem? Quantos pontos? 3 pontos. Próximo. Toma algum tipo de medicamento endovenoso ou intramuscular? Pelo vídeo não dá para ver. Não, ali ela não toma nenhum tipo de medicamento endovenoso. Tá? Nenhum. Percebe, ó? Droga vasoativa é só em UTI. Endovenoso e MOVO. Então aqui ela está a categoria VO. Medicações por via oral. Quantos pontos? 1. Beleza? Ótimo. Integridade cutânea mucosa. Também pelo vídeo não dá para ver. Ok? Mas onde eu quero chegar com vocês? Aquilo que nós já conversamos. Qual que é o melhor momento para você avaliar o seu paciente? Na hora do banho. Sempre converse com os seus técnicos e peça: olha, no momento que você for dar o banho no paciente, toca a campainha, porque eu vou saber que você está dando banho nele, e aí eu vou me programar para visualizar todo o corpo do paciente. Tudo bem? No caso da minha mãe, ela tem pele íntegra, tá? Estava 2 semanas, já tinha, aquele ali era o segundo dia, o terceiro dia que ela estava em casa, veio sem lesões do hospital. Não tinha nenhum curativo, sem curativo. Ok? Mais um pontinho. Se não tem curativo, também sem curativo, 1 ponto. Beleza? Ótimo. Próximo.
Ela está orientada no tempo e no espaço, tem períodos de inconsciência ou períodos de desorientação. Ali ela não tem períodos de desorientação, ela tem períodos de inconsciência. No vídeo, ela fazia uso de algum dispositivo de oxigenoterapia? Deu para ver algum dispositivo? Cateter ou máscara? Não. Quantos pontos? Quantos pontos? Um ponto. Porque não fazia nenhum uso de nada. Sinais vitais. Aquela pessoa precisa de sinais vitais de 2 em 2 horas? De 4 em 4? De 6 em 6? Ou uma vez por plantão? Geralmente quando você coloca de 8 em 8, é manhã, tarde e noite. Uma vez no plantão da manhã, uma vez no plantão da tarde e uma vez no plantão da noite. 3 vezes por dia. Neste caso aqui ela se enquadraria aqui. Mais um ponto. Ela movimenta todos os segmentos corporais. Por isso que eu mostrei o segundo vídeo. Ela movimenta? Não. Ela tem dificuldade para movimentar ou ela é incapaz de movimentar qualquer segmento corporal, tá? E necessita da equipe de enfermagem para mudar de decúbito. Naquele momento, o que vocês acreditam? Aqui, ó. Naquele momento, aqui. O máximo que ela conseguiu fazer foi isso aqui, né? Tá? Foi o máximo. E aquele daqui ela mexeu a perna já foi 10 dias depois do vídeo da sonda. Tá? Então aqui, ó. Por que ela vai se enquadrar aqui, Giovanni? Necessita da equipe de enfermagem para mudar de decúbito. Naquele momento ela não conseguia. Então eu literalmente posicionava minha mãe no leito. A cada 2 horas eu ia lá e mudava o decúbito dela. Foi assim por 3 semanas, até ela se fortalecer e conseguir fazer as mudanças sozinhas. Tá? Então ela se enquadraria aqui. Ok? Porque esse daqui, ó, é mudança auxiliada pela equipe de enfermagem. Aquele segundo vídeo eu estava fazendo a reabilitação dela. Ela chegou a andar, caiu já tem uns 40 dias, agora está iniciando uma outra reabilitação. Tá? Deambula? Não. Mas ela está restrita no leito ou se locomove através de cadeira de rodas? Cadeira de rodas, número 3. E alimentação? Vamos usar o primeiro vídeo, tá? Através de cateter central ou cateter enteral? Cateter enteral. Tudo bem? Beleza? Agora vocês somam os pontos. Professor, do estado mental foi quanto? Oi? Do estado mental? Inconsciente, 3 períodos de inconsciência. Aí vocês vão definir agora qual que é o grau de cuidado dessa pessoa. Quantos pontos deu? 25. Tudo bem? Vamos pegar o exemplo do penúltimo plantão seu. Em que, quantos anos mesmo tem o seu paciente? 86 anos. Qual que é? Ele estava no período de alta, finalizando um tratamento para qual infecção mesmo? Pneumonia. Quando você foi para lá, você percebe? Vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Você percebe que aqui, sinais vitais, ele já subiria para cá. Ele não estava fazendo uso, mas ele necessitava. Ele só não estava fazendo uso porque ele não tinha, não porque ele não necessitava. O seu último plantão já não estava mais aqui e nem mais a necessidade. Então, aonde eu quero chegar com vocês neste primeiro momento?
Essa escala, ela é variável. Ela varia de acordo com o período do tempo. Vou mostrar um outro vídeo dessa mesma senhora, que essa senhora é a minha mãe. Ela teve um derrame em julho do ano passado, veio morar comigo e eu faço a reabilitação dela. Vou mostrar um outro vídeo de como ela estava antes da queda. Ela caiu tem uns 40 dias, eu não filmei depois da queda. Só uma expressão adventizada. Só uma expressão. Vocês vão olhar, por gentileza, eu vou pedir para vocês olharem e se atentarem no vídeo de baixo. Tá? Esse vídeo aqui foi do mesmo dia lá que eu mostrei os exercícios de como ela estava andando. Não olha esse, por gentileza, olha esse, tá? Para a gente aplicar a fulgurina. Então, com a reabilitação, ela começou a andar sozinha. Ok? Vamos aplicar de novo? Tudo muito incipiente. Estava andando 100%? Não. Estado mental. Pelo último vídeo. Orientada no tempo e no espaço. Beleza? 1. Oxigenação. 1. Não tinha nenhum dispositivo. Sinais vitais. 1. Motilidade. Tinha dificuldade para movimentar ou limitação de movimentos? Limitação de movimento. 2. Deambulação. Ela anda sozinha ou necessita de auxílio? Auxílio. 2. Alimentação. Estava usando cateter autossuficiente ou oral com auxílio? Autossuficiente. A única coisa que ela precisa de auxílio seria, oi?
A única coisa que ela precisa de auxílio é fazer a comida dela. Mas, por exemplo, se eu estou numa casa de repouso, se eu estou no hospital, se eu posiciono o paciente à mesa e coloco a refeição à frente do paciente e ele come sozinho, é o suficiente. Tá? Tudo bem? Existem escalas que avaliam se o paciente consegue fazer a própria refeição. É outra escala. Aqui nós estamos nessa condição. Se ele estivesse no hospital, ela estaria no leito hospitalar. Eu colocaria a refeição lá na mesinha, posicionaria à frente dela e ela comeria sozinha. Então, autossuficiente. Tudo bem? Cuidado corporal. Dá para tomar banho sozinho ou precisa de auxílio? Auxílio. Tudo bem? Que aí aqui o auxílio não é nem para se lavar. Tá? Aqui o auxílio é levar no banheiro, tirar a roupa, posicionar dentro do banheiro, colocar a cadeira no banheiro. E aí, como o banheiro tem a barra, ela conseguia ficar de pé, conseguia lavar as partes íntimas, depois sentava e lava o restante do corpo. Tá? E por que auxílio? Porque é óbvio que o lado direito não consegue lavar, porque a hemiplegia, o membro superior esquerdo, não voltou. Tá? Nós não vamos falar sobre reabilitação aqui para não fugir do objetivo da aula de hoje. Tá bom? Eliminação. Vaso sanitário com auxílio ou no leito? Vaso sanitário com auxílio. Tá? De noite, até posiciono a fralda nela. E aí de manhã eu só faço a troca da fralda. Mas durante o dia, levava ao vaso sanitário com auxílio. Nenhuma medicação endovenosa. Então já vem para cá. Nenhuma lesão de pele. Nenhum curativo. Tudo bem? Quantos pontos? No limite, para cuidado intermediário. Lá no home care, é assim que eu avalio os pacientes. Porque às vezes eu ainda uso uma outra escala que eu não vou apresentar aqui para vocês, eu estou devendo ela para você, né, Bianca? Que é a escala de CATS. Porque é muito comum quando você está no home care, a família fala assim: não tem nada. Só toma remédio via oral. Ok, beleza. Não, eu sou enfermeiro mesmo. Eu vou avaliar outras coisas. Medicação é só um dos meus trabalhos. Então, para que a gente aplica Fugulin? Por que nós estamos usando a escala de Fugulin aqui nesta disciplina? Porque vocês seriam, eu estou imaginando vocês como enfermeiros de uma enfermaria ou pronto-socorro, mas principalmente enfermaria, com a possibilidade de encaminhar o paciente ou para SEMI ou para unidade de terapia intensiva, tá? Que ela já cairia aqui, ó. Tudo bem? Só isso aqui é suficiente para o seu paciente ser elegível para a UTI? Não. Existem outros critérios clínicos, como a gente está vendo aí ao longo do curso, mas esse é um deles. Percebe que o número mínimo é 12. Por que o número mínimo é 12? Porque são 12 itens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o menor ponto possível é 1. Então, se a pessoa tirar 1 em tudo, como ela tirar um ponto menor do que 12. Por isso que o ponto menor é 12. E tirando o segundo item, ó, de 12 para 17, 6 pontos. 23 para 28, 6 pontos. 29, contando, 24, 25, 26, 27, 28, 5 pontos, desculpa. 13, 14, 15, 16, 17, 5 pontos. 18, 19, 20, 21, 22,
4 pontos. E aqui, de 29 a 34, 5 pontos. E acima de 35, vai até o máximo da escala. Onde eu quero chegar? Você bateu aqui no 12, você vai contar de 5 em 5. Só o segundo que é 4. Então não tem como errar isso, porque quando vocês estiverem fazendo provas de alternativas, seja em concurso, seja para admissão hospitalar, eles vão te dar, paciente está com 20 na escala de Fugulin, qual que é o cuidado que ele se enquadra? São essas perguntas que eles vão fazer. E quando a gente está numa enfermaria, a gente preenche o SBA colocando o número. Eu não coloco o tipo de cuidado. Então, num primeiro momento, vai se causar aquela de tipo, o que significa este número? Com a prática, você acaba decorando, a pontuação com o tipo de cuidado. Porque sempre vocês vão aplicar no mínimo 2 escalas. No mínimo. No mínimo vocês vão aplicar, no mínimo, escala de Braden e escala de Fugulin. Tudo bem? Pegando na escala de Braden, o primeiro vídeo, tá? A escala de Braden também segue a mesma, o caminho contrário, percebe? Fugulin, quanto melhor, menos ponto. Quanto pior, maior o ponto. Braden é o contrário. Quanto pior, menos pontos. Por quê? Porque quem fez a escala quis fazer desse jeito e validou desse jeito. E não há nada que a gente possa fazer, além de usar a escala deste jeito. Pegando no primeiro vídeo, aquela que está com a sonda nasointeral, tudo bem? Percepção sensorial, muito limitado ou totalmente limitado, muito pouco ou nenhuma limitação. Ou seja, percepção sensorial é o quanto ela percebe do ambiente, o quanto ela interage com o ambiente. O que vocês acham? Totalmente, muito ou pouco? Muito. Ela não dormia o tempo todo no primeiro vídeo da retirada da sonda? Tudo bem? Então, coloquem o número aí, por gentileza. Número 2. Umidade significa, principalmente aqui, a gente vai trabalhar com o uso de fralda. Tá? Então, completamente molhado, muito molhado, ocasionalmente molhado ou raramente molhado. Naquele momento, ela fazia uso de fralda, sim ou não? Sim. Se faz uso de fralda, vai ficar molhado? Sim. Mesmo que você faça a troca de 2 em 2 horas, verificação, às vezes você acaba de verificar a fralda do paciente, você fecha a fralda, vira as costas, o paciente acaba de urinar. Dá para você saber que ele acabou de urinar? Não. Você só vai saber na próxima verificação. Ok? Então vocês vão colocar aqui, ocasionalmente molhado. Tá? Naquele caso. Por quê? Porque eu fazia verificação. Coincidiu no meu período de férias acadêmicas. Então eu passei as férias trabalhando nos cuidados com a minha mãe. Atividade. Ela estava acamada ou confinada à cadeira? Confinado à cadeira. Acamado é o paciente que nunca sai da cama. Tá? Em hipótese alguma você tira o paciente da cama. Então ele é definido como acamado. O paciente que você tira da cama e põe na cadeira, tira da cadeira e põe na cama, você vai defini-lo como confinado à cadeira. Naquele último vídeo que eu mostrei para vocês da minha mãe andando, está aqui, caminha ocasionalmente. Porque em que momento que ela caminharia? Quando eu tirava ela da cama, posiciono ela na cadeira. Aí ela passa aqui, fica na cadeira. Vamos tomar café? Tira da cadeira, leva à mesa. Terminou o café? Tira da mesa e leva à cadeira. Então anda ocasionalmente. Tá? Quero ir no banheiro. Tira da cadeira, leva ao banheiro. Tudo bem?
Mobilidade. Muito limitado ou pouco limitado? Naquele caso, naquele exemplo, ela era a segunda semana. Ela teve hemiplegia total. Eu não passei o vídeo, ela não conseguia nem falar, nem engolir. Teve que fazer exercícios, inclusive, de fala e de deglutição. É que eu conversei lá no hospital com a fono e com a enfermeira. Eu pedi, eu falei, ó, eu sou enfermeiro, meu corém é tal, eu quero levar minha mãe com sonda para casa, para deixar que eu mesmo tire em casa. Por quê? Porque eu prefiro, se de repente der alguma alteração, eu tenho a sonda. Tanto que ela passou alguns dias se alimentando por sonda e por via oral, até eu sentir segurança para falar assim, agora eu estou no momento de retirar a sonda. Porque depois que você retira a sonda, é o paciente pelo paciente. Se ela não engolir, ela vai se alimentar como? Então demorou alguns dias para eu poder retirar a sonda da minha mãe em casa. Ok? Então aqui, mobilidade muito limitada. Tá? Na nutrição, aí quando a gente tem nutrição muito pobre, inadequada, adequada ou excelente, quando o paciente está com sonda, ela já vai se enquadrar aqui. Por quê? Porque ele não tem escolha. Só se o nutricionista for muito ruim para prescrever uma dieta inadequada para o paciente. Porque como minha mãe estava no hospital público, aí enfermeiro se entende, né? Você me dá minhas dietas aí. Eu saí com 2 pacotes de dieta para casa. Tá? Fricção e cisalhamento. O que é fricção? Fricção é quando você pega o paciente, ele começa a escorregar no leito, e aí você puxa o paciente para cima do leito. E aí, naquele momento que ele raspa no leito, isso é a fricção. Tudo bem? Isso é muito comum no hospital, porque a maioria dos profissionais de enfermagem são mulheres. E a maioria das vezes que você vai posicionar o paciente no leito, você vai com 2 mulheres. E dificilmente você vai conseguir pegar o corpo todo. Então, onde acaba friccionando? O calcanhar. Por isso que é muito comum lesão por pressão no calcanhar. Tá? Se você está sozinho, vai ter fricção no corpo todo. Por quê? Porque se o paciente está consciente, você pede para ele dobrar as pernas. 1, 2, 3, puxa para cima. E aí acaba friccionando toda a região dorsal, lombar e sacral. Tá? Então, entendeu o que é fricção? É quando você raspa para posicionar o paciente no leito. Tudo bem? Tudo bem? E o que é cisalhamento? É quando você posiciona o paciente no leito, ele está aqui, e aí ele começa a escorregar no leito. Aí você vai ver, o paciente vai descendo e vai escorregando no leito. Isso cria zonas de tensão na pele. Como a aula não é de lesão por pressão, não vou mostrar imagens nem nada, mas o cisalhamento é o escorregar na cama e a fricção é o reposicionar no leito. Tudo bem? Cisalhamento escorrega e fricção posiciona. Eu estava cuidando dessa pessoa sozinho. Óbvio. Minha mãe naquela época, porque eu estava bem magro. O primeiro vídeo mostrou que o magro é acabado. Literalmente eram 2 doentes, né? Um doente cuidando de um doente. Eu brinco lá em casa que minha mãe me deixou forte de novo, porque eu literalmente pegava ela no colo. Mas não foi leito hospitalar. Nós não alugamos leito hospitalar. Eu adaptei uma cama, eu levei a cama para eu poder executar os cuidados, mas muitas vezes para reposicionar no leito eu tinha que fazer sozinho, porque a cama era encostada na parede. Né? Foi a forma que a gente encontrou para poder adaptar o ar. Então ela tinha problema, porque não era uma cama hospitalar. Tá? Tinha problema. O que eu fiz para ela não ter lesões por pressão? Comprei placas de hidrocoloide. Então eu espalhei placa de hidrocoloide no corpo inteiro, porque eu sabia que ela ia ter problema. Então você já trabalha no
o objetivo dessa escala é você trabalhar no preventivo. O paciente não tem lesão. A pergunta dessa escala é: qual é o risco que a pessoa tem de desenvolver lesão? Percebe? Lá Fugolin vai avaliar o nível de cuidado. Qual é o grau de dependência dessa pessoa em relação a mim? É mínimo, é intermediário, é alto, é semi-intensivo ou é intensivo? Brother, qual é o risco que essa pessoa tem de desenvolver uma lesão pelo decúbito, por decúbito? Que aí você tem os pontos. Por isso que Braden é o contrário, né? Quanto menos pontos, maior o risco. Quantos pontos deu aí? Oi? Não entendi. Quantos pontos deu? 14. Bem aqui no limite, né? Para ir para o baixo risco. Então deu um risco moderado. E a maioria dos lugares que você vai trabalhar, Braden já se aplica dentro da UTI. Todos os pacientes da UTI, obrigatoriamente, todos os plantões você aplica Braden. Dos pacientes de enfermaria, todos os plantões você aplica Fugolin e Braden. Professor, Fugolin se aplica dentro da UTI? Não. Na UTI a gente utiliza outra escala, que aí na UTI a gente já considera todos os pacientes em cuidados intensivos. A pergunta da UTI, a escala que a gente vai aplicar na UTI é a escala que vai avaliar, a escala de Mills, que vai avaliar o risco de complicação clínica. Quanto se passa, qual é o tamanho do risco dessa pessoa, né, deteriorar a sua condição clínica. Eu não vou trazer para cá, pelo acordo que nós fizemos, de eu trazer coisas, instrumentos que vocês utilizam em todos os ambientes que vocês estiverem. Tudo bem? Para quem trabalha em saúde da família, quando for visitar unidades de repouso, você até pode usar Fugolin. Se for casa de repouso, se for instituição de longa permanência para idoso, usa CAS. Pasme, instituição de longa permanência para idoso é preconizado na resolução da Anvisa cuidador de idoso, não auxiliar de enfermagem. Isso é uma derrota para a profissão. Um absurdo. O que é um cuidador de idoso? Nada. Como nada? É a sua empregada doméstica que você mandou ela embora. Ela fez um curso de cuidador de idoso e foi cuidar de pessoas para concorrer com auxiliares e técnicos de enfermagem. Mas, professor, todo o respeito, já vi cuidadores de idosos excelentes, mas rouba o espaço da enfermagem. Eu sou enfermeiro e eu sempre vou defender a nossa categoria. Nada contra cuidadores de idosos. Repito, na sala de aula tem um cuidador de idoso. Já vi cuidadores de idosos excelentes, profissionais. O que eu digo para essas pessoas? Faça um curso de auxiliar. Venha para a enfermagem, não fique parado no cuidador. Quem está aqui já está fazendo a faculdade, ótimo, excelente, já evoluiu muito mais. Bem, mas pasmem, instituição de longa permanência para idoso, cuidador de idoso. Por que isso é um problema para nós enfermeiros? Pode ter um auxiliar de enfermagem sem enfermeiro? Sim ou não? Não. Se instituição de longa permanência para idoso não tem profissional de enfermagem, precisa ter enfermeiro? Precisa? Tem profissional de enfermagem lá para ser supervisor? Precisa ter enfermeiro? Tudo bem? Simples assim. É um campo a menos de trabalho. Então, quando entenderam por que do fortalecimento da enfermagem? Porque aí, se começar a entrar cuidador de idoso em todo lugar, quem for inteligente e fizer conta, fala assim: opa, se tem cuidador aqui, eu não preciso do enfermeiro. Se eu não preciso do enfermeiro, eu só não. Simples assim. Simples assim. Assim como empresas de home care. É um absurdo.
na maioria dos grupos de plantões, você vê lá cuidadores de idosos. Deveria ser proibido. Deveria ser somente profissionais de enfermagem. Por quê? Porque abre espaço para a enfermagem como um todo. E onde tem enfermagem, obrigatoriamente tem que ter um enfermeiro. Quem supervisiona o trabalho do enfermeiro, da enfermagem, o enfermeiro. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o dono do hospital, é somente um enfermeiro. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a brigar. Ah, você é cuidador de idoso, parabéns para você, faz o curso de auxiliar. Por quê? Porque você tem que fazer o curso de auxiliar. Você não tem que ser cuidador de idoso. Não existe nem regulamentação. A regulamentação está lá no Congresso. É que a enfermagem acaba não sabendo de política e não briga com. E aí vai acabar vindo esse elefante e vai acabar caindo no colo da enfermagem. Tudo bem? Em relação à fumulinha, eu vou passar agora mais uma pessoa, uma senhora de 100 anos com uma ferida imensa. Tá bom? Aqui é uma evolução. Eu parei de mostrar os quadros, não porque eu não estou acompanhando ainda, mas é porque quem faz essas edições de colocar um em cima do outro é a minha filha. Então elas me mandam o vídeo semanalmente. Chegou a pegar infecção, a gente fez o tratamento para a infecção e pasmem, isso aqui não está sendo tratado por ninguém. Ela mora a 3 quadras de uma unidade de saúde da família e lá na saúde da família eles não estão tratando. Como eu ainda não sou advogado, eu até orientei a família, só que a família de baixa renda, assim, o ideal seria, entrar com um processo para obrigar o Estado a te cuidar. Então, eu orientei eles a fazer o seguinte: entra na ouvidoria da prefeitura e na ouvidoria do Estado e protocola uma reclamação. Na ouvidoria, mostra fotos e diz que você não está sendo assistida há 2 anos. Há um profissional que bateu o olho e falou assim: isso daí não vai fechar nunca, então é melhor nem tratar. E literalmente abandonou. Está errado. Claro que sim. Princípio da integralidade do SUS. Falei: olha, eu não sou advogado ainda, então eu não consigo entrar com o processo. E quem eu conheço vai te cobrar. Não vai fazer o próprio. É que é Belo Horizonte. Lá é Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não é São Paulo. Se fosse São Paulo já estaria resolvido, porque eu mesmo resolveria. Mas é Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte e aí encontrei essa pessoa. Por acaso Deus colocou ela no meu caminho e falei assim: então ok, eu te ajudo à distância, mas orienta a filha que tem 70 anos que cuida da mãe que tem 100. Então é assim que está acontecendo, tá? Então essa é a ferida. Eu vou mostrar outra, acho que a outra imagem vai ser melhor. Então ao longo nas férias eu vou colocar a evolução. Chegou a pegar infecção, chegou a ficar bem difícil o tratamento, tá? Então esse é o grau. Foi uma ferida de câncer de pele. A família diz que começou como uma verruga. Fez o tratamento para câncer e abriu. Certo? Aqui a aula não é para avaliar a ferida, mas essa pele branca já é pele morta. Começa branca, depois fica amarela, depois fica preto. Tá? Então esse é um curativo extenso. Estou
colocando aqui justamente por causa lá do figurino. Eu acho que eu tenho a imagem dela aqui na. Vocês verem assim aqui. Que eu pedi para a família foi filma ela para mim, que eu vou usar ela nas aulas. Quando a ferida ficou infeccionada, que chegou a pegar, isso daí é pela cor, pedi para ela, mesmo assim, pegou a infecção, foi na UPA, o médico prescreveu e eles ainda não absorveram. Falou assim, ó, toma um antibiótico e valha com Deus. Isso aí é estafa pela cor, tá? Essa é a senhorinha. Mineirinha clássica. De comer queijo, isso aqui é o quintal da casa dela. De comer queijo e tomar café todo dia. Tá? Que é a ferida dela. Vamos fazer o figurino dela? Ela também usa fralda, tá? Aqui, se fosse fazer braden dela, que o braden dela nem se aplicaria, porque ela até anda ocasionalmente. Vamos direto no figurino. Vocês vão entender por que eu estou querendo trazê-la para o figurino. Vocês viram lá na cadeira de rodas um pouco que deu para ver, estado mental. Oxigenação, fazia uso de alguma coisa? Não. Sinais vitais. Precisa medir os sinais vitais dessa mulher de 2 em 2 ou de 4 em 4? Não, uma vez por dia, tá ótimo. Motilidade. Tem limitação de movimento ou movimenta todos os segmentos corporais? Movimenta todos os segmentos corporais, tá? Deambulação, ó, aqui não confunda. É uma senhora idosa de 100 anos e anda com dificuldade. Óbvio, tem 100 anos. Imitação de movimentos é o exemplo da minha mãe, e com sequela da hemiplegia. Deambulação, 2, necessita de auxílio para deambular. Não consegue andar sozinho. Tá? Alimentação autossuficiente. Coloca a refeição na frente dela, ela come sozinha. Onde eu quero chegar, a gente já vai chegar aqui. Cuidado corporal.
Banho auxiliar. Não consegue tomar banho sozinho, precisa de ajuda. Eliminação. Vaso sanitário com auxílio. Terapêutica. Medicação via oral. Integridade cutânea e mucosa. A ferida atinge músculo? Sim ou não? Sim. Então, 4 pontos. Curativo. 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Raramente você vai fazer curativo assim, tá? Raro. Curativo tem que ter uma indicação muito grande para você chegar aqui. Ó. É raro. Mesmo em UTI é raro. Porque adota como regra, curativo é 1 vez por dia. Essa é a regra. A regra é, você faz o curativo e vai ver só no dia seguinte. Ok? Existem curativos que pode ficar fechado 3 dias, 5 dias, 1 semana? Sim. É a regra? Não. Existe curativo que você troca 2 vezes por dia? Sim. É a regra? Não. Tudo bem? Qual é a regra? Faz o curativo e deixa o corpo agir. No dia seguinte você vê como está. Ok? Então, curativo ali troca 1 vez por dia. 2 pontos. Tempo de curativo. Você pode colocar aqui, ó, entre 15 minutos a meia hora. O que é o tempo de curativo? Desde o momento que você separa o material até o momento que você fecha o curativo. Tá? De 15 minutos a meia hora. 3 pontos. Tudo bem? Por isso que eu trouxe essa pessoa para você. Certo? Ela é totalmente diferente da primeira. É até mais velha do que a primeira. Né? Mais envelhecida do que a primeira. Mas tem situações que a primeira paciente não tem. Tudo bem? Quantos pontos deu? 21. Dados intermediários. Tá? Só que Fugulin ficou famoso por conta do cálculo de dimensionamento profissional. Por isso que ficou famoso. Hoje o cálculo não existe mais, mas o conhecimento para os enfermeiros que vivenciaram essa época ficou. Então o Fugulin ficou muito famosa no Brasil. Tudo bem? Em relação a Fugulin e em relação à aplicação de Fugulin, dúvidas? Angústias? Frustrações? Beleza? Vamos passar para o próximo item da aula?